Irmãos, quero trazer uma palavra hoje que vai estar lá em Deuteronômio, no seu capítulo 6, começando no seu versículo 10, que diz assim: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não encherdes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivas que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, ele nos introduz em terras boas que emanam leite e mel. O Senhor nos entrega muitas das coisas de bom grado, entrega-nos coisas que nós muitas vezes não merecemos, e coisas que muitas vezes e quase sempre nós não lutamos por aquilo. Ele nos dá de bom grado, como assim diz a palavra aqui, ó, que diz: poços que não cavastes, vinhas e olivas que tu não plantastes. Então ele está dizendo que ele está te entregando algo que você não teve o esforço de fazer. Ele está te entregando isso sem você precisar gastar o seu tempo, sem você precisar gastar o seu esforço, nada, apenas de mão beijada. Mas ele pede uma coisa em troca, que está lá no versículo 12: guarda-te que não te esqueças do Senhor. Irmãos, essa é a parte mais importante para mim de todo o versículo, de que não te esqueças do Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos dele. Nos esquecemos dele porque nossa vida tá fácil. Porque muitas vezes nós estamos com as contas em dia, nossos filhos estão bem, seja qual for a situação que você esteja passando. Muitas das vezes a gente está numa situação que ela é confortável. E estar confortável te faz com que você não busque tanto a presença de Deus quanto deveria. E o mais importante é não nos esquecermos disso. De não nos esquecermos de quem foi que te deu tudo que você tem hoje. Então, se você tá passando até por momentos de dificuldade, irmãos, essa é a hora para você buscar ainda mais a presença do Senhor. Cada vez mais. Por quê? Porque quando você tá na dificuldade, é ali que o Senhor se revela. Porque você entende que você, por si só, não consegue fazer nada. E que nós dependemos do Senhor cada vez mais para as coisas. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Que nós possamos nos achegar a Ele. Buscar mais a presença dEle. E isso só acontece muitas das vezes na dificuldade. Porque quando a gente tá bem, veja que quando a gente tá numa situação que ela é agradável, ou seja, eu me encontro numa situação onde o meu carro tá quitado, meus filhos estão bem, estão na escola, estão sendo bem educados, a minha esposa tá bem de saúde, eu tô bem de saúde. Irmãos, em que momento eu vou buscar a Deus? Quais momentos eu vou agradecer a Deus por essa vida? Agora veja bem, em contrapartida, quando nós estamos em uma situação vulnerável, quando estamos doentes, ou quando um dos nossos filhos está doente, ou quando nós temos uma conta a pagar e não sabemos como fazer isso. A diferença é gritante quando nós estamos nessas situações que nós buscamos a presença do Senhor. Nós dobramos nosso joelho, nós clamamos o Senhor, nós o louvamos, e quando o Senhor nos concede, nos ajuda a passar por essa situação, glorificamos o nome dEle, exaltamos o nome dEle. Mas você percebe a diferença de que nós não fazemos isso quando estamos na bonança? Quando a gente está em uma situação agradável, a gente busca muito menos a Deus, muito menos a presença. A gente passa a agradecer menos, ser menos grato. Indiferença quando a gente está precisando, quando a gente está num momento de dificuldade, a gente começa a buscar muito mais, com mais intensidade. E quando essa tempestade passa, nós começamos a ser um pouco mais gratos. Mas o Senhor nos reforça para que nós não nos esquecemos do Senhor justamente nesses momentos. Quando você está ali no momento de dificuldade, seja qual for o momento que você esteja passando hoje, seja com uma dívida grande, seja com um problema de saúde, não importa, irmãos. Busquem a presença do Senhor. Mas o mais importante, não se esqueçam dele quando essa tempestade passar. Continuem buscando, continuem louvando, continuem agradecendo o nome do Senhor. Irmãos, essa vida ela vai passar rápido demais. Nós estamos numa era de um consumismo e de um capitalismo tão grande, de uma busca tão grande por bens materiais, uma época tão materialista, que a gente esquece do que é mais importante, que é o nosso bem espiritual. Quando nós não nos preenchemos disso, nós não preenchemos da presença do Senhor, e quando nós não buscamos estar cheios espiritualmente, é aí que caímos, é aí que falhamos. Irmãos, eu falo com toda a certeza do mundo, eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, eu não te conheço, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o momento que você está passando, mas eu passei por muitas coisas na minha vida. Eu já sofri de ansiedade, já sofri de depressão, já sofri de diversas coisas, já passei por momentos que eu achava que eu não ia conseguir passar, e acredito que muitos aí já compartilham dessa mesma vivência. Eu falo por experiência própria,
própria. Eu diversas vezes já passei por situações onde eu precisava de um dinheiro, eu precisava de uma cura e o Senhor esteve ali. E eu sei que hoje eu sou grato a Ele. Mas eu também entendo que muitas das vezes, muitos planos que eu tenho não são os mesmos planos que o Senhor tem para mim. E você pode achar, tá, mas isso não é ruim até certo ponto, então eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, abrir mão das minhas vontades para seguir a Cristo? Sim, e é maravilhoso. Pense comigo, porque você não consegue enxergar para a frente. Você tem uma parede que você não consegue enxergar do outro lado. Diferente de Deus, o Criador, o poderoso, ele consegue enxergar além do que você consegue. Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã e o sempre, e a eternidade. Então, é injusto comparar a nossa visão com a dele, entende? Então ele já sabe todas as coisas. Ele sabe os planos que ele tem para nós. Como diz na sua palavra, eu sei os planos que tenho para ti, que são planos de bem e não de mal. Mas a vida também, ela não será fácil, irmãos. Não será fácil. Não será uma vida de regalias, não será uma vida de conforto. Porque se você tiver uma vida de conforto, vai contradizer com o que falamos no começo. Você vai começar a se sentir confortável demais. E sentir confortável demais é aí que mora o perigo. Porque você para de buscar a presença de Deus. E quando você para de buscar a presença de Deus, irmãos, tudo começa a desandar. Porque você começa a se perder em desejos carnais, em desejos humanos. E isso não vai deixar de existir em nós. Mas quando passamos a buscar a presença de Deus verdadeiramente e mais intensamente, nossa vida começa a se tornar melhor. E, irmãos, não há outra coisa e não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e não há nada além dele, porque quando você entende que Jesus é tudo na sua vida, o restante não importa mais, porque todas as coisas se ajeitam e todas as coisas se alinham.